mais explosivo da história desse programa. Brasileirão 2019 vai começar e no programa de hoje eu vou elencar os 10 momentos mais importantes da história do Brasileirão que o VAR poderia mudar, poderia alterar o destino, poderia alterar o desfecho. Entenderam? Eu vou pegar 10 grandes momentos, momentos decisivos do Campeonato Brasileiro e que talvez se houvesse VAR o resultado seria diferente. Antes da gente começar, você vem aqui embaixo, deixa o seu like, larga o dedo aí no like, lembrando que chegando à meta de 15 mil likes no programa que vem tem o número VSR, a estatística inútil que vocês adoram. Vamos direto começar então os 10 momentos mais importantes do Brasileirão que o VAR poderia mudar. A gente começa com o Campeonato Brasileiro de 2017, 24ª rodada, o Corinthians recebendo o Vasco. Jogo duro, jogo pegado, o Vasco jogando bem dentro de Itaquera, até que numa bola cruzada, o Jô tenta ir de cabeça, percebe que não ia chegar e acaba fazendo o gol de mão. Não tem nem muito o que falar. Sai um gol de mão de forma assintosa assim. O VAR tem que chamar e o árbitro, se tiver o mínimo de bom senso, tem que anular o gol. Esse jogo, como eu falei, que estava muito equilibrado, terminou 1-0 pro Corinthians com esse gol do Jô e com essa vitória o Corinthians abriu 10 pontos pro Grêmio na briga pelaquele Campeonato Brasileiro. Em boa parte do campeonato a briga foi Corinthians e Grêmio, no final acabou sendo Corinthians e Palmeiras. Mas esse gol aí, gol de mão, não dá. Voltamos agora ao Campeonato Brasileiro de 2012, se enfrentavam Fluminense e Ponte Preta no Rio de Janeiro e naquele campeonato a disputa estava entre o Fluminense e o Atlético Mineiro. O Atlético tinha jogado mais cedo que o Flu e vencido. Assim, tinha diminuído a diferença de 9 para 6 pontos. Esse jogo, Fluminense e Ponte, representava demais para a disputa do campeonato. Quando o Flu entrou em campo, a diferença era de 6 pontos. A Ponte Preta foi muito bem nessa partida, conseguindo controlar, conseguindo bloquear as ações do Flu e marcou 1-0. O Fluminense estava perdidaço em campo, até que no segundo tempo, uma bola levantada da esquerda, pinga na área, o jogador da Ponte, a bola claramente bate no quadril do jogador da Ponte e vai na mão. A mão estava aberta, é verdade, mas o entendimento básico que quando há um desvio, quando bate em outra parte do corpo e depois vai na mão, não é pênalti. O árbitro Nielsen Nogueira Dias, na hora, marcou a penalidade, o Fred bateu, converteu e mudou completamente a história do jogo. Se houvesse VAR, pelo protocolo do VAR, o árbitro de vídeo teria obrigação de chamar o árbitro de campo para ir olhar. Se o árbitro tivesse bom senso, ele voltaria atrás na decisão e anularia o pênalti a favor do Fluminense. Dois detalhes desse jogo. Logo depois do gol de pênalti, do pênalti mal marcado, o Fluminense viraria o jogo numa falta invertida pelo árbitro. O jogador do Fluminense puxa a camisa do jogador da Ponte e o árbitro dá a falta pro Fluminense. Na cobrança, o Gum fez o gol de cabeça. Só que esse lance não seria revisável no VAR, né? Falta não é revisável. E o detalhe, 2 dias depois desse jogo, o Nielsen Nogueira Dias pediu para não apitar mais jogo do Fluminense, porque ele entendeu claramente que ele prejudicou a Ponte, que ele errou nos 2 lances. Na 8ª posição, voltamos ao Campeonato Brasileiro de 2009, 34ª rodada, Palmeiras e São Paulo. O Palmeiras era líder do Campeonato Brasileiro com os mesmos 58 pontos do São Paulo. O Palmeiras foi até o Maracanã enfrentar o Fluminense, que estava brigando, estava naquela luta para escapar do rebaixamento. Palmeiras jogando muito bem, aos 30 minutos do primeiro tempo, um cruzamento da esquerda, o Obina, à frente do marcador, se estica e desvia de cabeça. Sai para comemorar quando Carlos Eugênio Simon anula o gol. Ninguém entendeu o que aconteceu, os jogadores do Palmeiras ficaram desesperados porque nada tinha acontecido. O Obina estava na frente do marcador. Segundo o Simon, o Obina empurrou o zagueiro do Fluminense, só que ele estava na frente. Se houvesse VAR, o árbitro de vídeo iria perguntar ao Simon o que ele marcou, o Simon daria a explicação dele e o árbitro de vídeo teria a obrigação de chamar o Simon para ir conferir o lance. E vocês que estão vendo o lance percebem que de fato não aconteceu nada. O Palmeiras, na sequência do jogo, se perdeu completamente. O Fluminense ganhou a partida por 1-0, gol do Fred. Essa derrota tirou o Palmeiras da liderança do campeonato e praticamente acabou com as chances do Palmeiras no título. Depois desse jogo, o Palmeiras desceu a ladeira. Na 7ª posição, a gente volta a 1983, decisão do Campeonato Brasileiro entre Flamengo e
Santos. No jogo decisivo, no Maracanã, o Santos jogava pelo empate. O Flamengo começou o jogo acabando com a vantagem do Santos. Com 1 minuto de jogo, o Zico abriu o placar. Só que o jogo estava de certa forma equilibrado e no meio do primeiro tempo, o Santos escapou pela esquerda com um ótimo meia Pita. Quando ia entrar na área, levou uma trombada do zagueiro Marinho. O árbitro Arnaldo César Coelho marcou o lance, mas marcou de forma totalmente equivocada. Ele marcou um tiro livre indireto. Ele marcou uma falta em 2 lances, que não existe quando há contato. Você só marca jogo perigoso, você só marca tiro livre indireto quando não há o toque. E claramente o Marinho encostou no Pita. Se houvesse VAR, o VAR teria que chamar o Arnaldo César Coelho para olhar o lance. Há uma dúvida ali se era dentro ou fora da área. Pelas imagens que a gente tem, parece de fato que foi dentro da área. Ou seja, sendo pênalti, o VAR poderia chamar e o Arnaldo César Coelho, olhando o lance, eu imagino que ele voltasse atrás e desse o pênalti, uma grande chance para o Santos empatar o jogo na ocasião. O pênalti não foi dado, o Santos não empatou, o Flamengo aumentou para 2-0 e 3-0 e na ocasião se sagrou tricampeão brasileiro. Na 6ª posição a gente volta ao Brasileirão de 2011 e a gente vai analisar aqui 2 lances envolvendo Flamengo e Vasco, Vasco e Flamengo. O jogo final dos 2 turnos, tanto do primeiro quanto do campeonato, tiveram 2 lances de pênaltis claríssimos não marcados pelo árbitro. Curiosamente, o árbitro das 2 partidas é o mesmo, Péricles Bassols, que aliás já admitiu posteriormente que se houvesse o VAR, teria marcado as 2 penalidades. Vamos lá analisar. O lance do primeiro turno é bem claro. Última bola do jogo, nos acréscimos, a bola vem do lado direito, passa toda a área, encontra o Bernardo, que traz pra dentro e o Léo Moura dá um toco por baixo. Aí tem aquela questão, né? O jogador, quando recebe a falta, às vezes valoriza tanto que deixa o árbitro inseguro e contribui pro árbitro não marcar. Embora a pegada do Léo Moura por baixo tenha sido evidente. Mas o cara valoriza tanto. Aí você tem uma fama, como o Bernardo tinha, aí você ajuda o árbitro a não marcar. No segundo turno, Flamengo e Vasco de novo no estádio Newton Santos. E aí é a vez do Diego Souza, já em ponto de finalizar, ser desequilibrado com um puxão claro do volante Williams e não conseguir dar em bola. Esses 2 lances, havendo o VAR, com o VAR tendo o mínimo de bom senso, ele chamaria o árbitro de campo para olhar e o árbitro de campo, no caso o Péricles Bassol, já até admitiu, se ele tivesse visto no monitor, ele voltaria atrás e marcaria. Esse cenário de pontos corridos acabou atrapalhando demais o Vasco, ou tirando a chance do Vasco, já que o Vasco cobraria 2 penalidades, naquela disputa com o Corinthians. No jogo final, o Corinthians tinha 71 pontos, o Vasco tinha 69. O Corinthians ficou no 0-0 com o Palmeiras. Se o Vasco tivesse saído na frente, talvez pudesse impactar o jogo do Palmeiras, para o Palmeiras tentar ganhar o jogo na rodada final do Corinthians para tirar o título do Corinthians. No geral, fica aquela sensação, o torcedor do Vasco reclama demais, porque nos 2 jogos contra o Flamengo foram 2 pênaltis que o próprio árbitro já admitiu que voltaria atrás se tivesse VAR. Hora de voltarmos a 1986, que na verdade foi em 1987, porque na década de 80 vários campeonatos de um ano foram decididos no ano seguinte, no começo do ano seguinte. É o caso do Brasileirão de 86, final entre São Paulo e Guarani, jogo da volta, jogo no Brinco de Ouro, e a partida estava empatada em 1-1. Até que aos 30 do segundo tempo, o ótimo ponta João Paulo, esse aqui que tá na foto, o último aqui na fileira dos agachados, grande ponta esquerda, depois fez uma boa carreira no futebol italiano, recebe na meia, dá um tapa na frente, entra na área e o Wagner Basílio e o zagueiro Wagner Basílio dá um toco por baixo, uma paulada no João Paulo e o árbitro José Assis de Aragão nada marca, manda o jogo correr, mete o vamos jogar, não aconteceu nada. Um lance claríssimo, não tem nenhuma dúvida que o VAR chamaria e se o árbitro tivesse um pouquinho de bom senso, voltaria atrás. Tá afunilando, tá chegando aí o primeiro lugar, agora na 4ª posição a gente retorna a 1974, final do Campeonato Brasileiro num jogo de desempate entre Cruzeiro e Vasco, Vasco e Cruzeiro. Essa final, cara, ela é cercada de polêmicas por um montão de coisas. Pelo regulamento, a decisão teria que ser no Mineirão, mas aí acharam um dispositivo no regulamento que dizia que se um dirigente do clube ameaçasse ou gerasse confusão em uma partida, esse clube perdia o mando, e aí acharam lá um vice-presidente do Cruzeiro que teria xingado depois de um jogo, uma confusão danada, e aí a CBD da época, né, a CBF da época, acabou marcando o jogo, tendo a inversão do mando de campo, o jogo sendo Maracanã. O Piazza estava suspenso com 3 cartões, acabou jogando, e aí a
essa confusão toda de fora do gramado passou para dentro do gramado. O jogo, ele tem dois lances bem polêmicos e dois lances que, se houvesse VAR, o VAR poderia ser chamado e poderia contribuir bastante. O Vasco fez 1 a 0 com Ademir logo no começo do jogo, aos 15 minutos, e antes da meia hora o Vasco teve a chance de fazer o 2 a 0. O ponta Jorginho Carvoeiro do Vasco foi lançado pela direita, ganhou do marcador e bateu cruzado, fazendo o que seria o 2 a 0. As imagens não são muito boas, não há uma imagem muito ampla, como vocês estão vendo aí, mas pela imagem você consegue perceber que o Jorginho Carvoeiro não estava impedido, porque ele ultrapassa o marcador dele. Então, na hora que foi lançado, o marcador dele estava à frente, então não tinha chance de ser impedimento. O Armando Marques marcou o impedimento. E no segundo tempo, quando o Cruzeiro já tinha empatado e o próprio Jorginho Carvoeiro tinha feito 2 a 1 pro Vasco, a gente tem que lembrar que o Cruzeiro jogava pelo empate. Por ter a campanha melhor, o Cruzeiro podia empatar esse jogo no Maracanã. Aos 43 do segundo tempo, há uma jogada de bate e rebate, a bola acaba sobrando pro Cruzeiro na ponta direita, já dentro da área, mas lá colado à linha de fundo, o jogador cruza e o Zé Carlos faz o gol de cabeça dentro da pequena área, livre. E o Armando Marques também anula esse gol. A gente não sabe se foi por impedimento, se foi porque a bola saiu na linha de fundo, mas as imagens da época, as imagens que a gente tem aí, sem aquele show de câmeras, a imagem deixa claro que a bola nem saiu, nem estava em impedimento. Então é outro lance que o VAR chamaria e o Armando Marques, se tivesse um pouco de bom senso, voltaria atrás. Agora, talvez não, porque a gente sabe que o Armando Marques, pelo que a gente conhece da história do futebol, pelo que a gente lê, pelo que a gente vê, era uma das pessoas mais vaidosas do futebol brasileiro da época. Então, por isso, eu não acho absurdo ele brigar com a imagem e manter as marcações dele. Mas o VAR poderia mudar, isso poderia. Chegamos ao pódio do VS Ranking de hoje e na terceira posição a gente fica com a final do Campeonato Brasileiro de 82 entre Flamengo e Grêmio. Nos dois primeiros jogos, no Maracanã 1 a 1, no Olímpico 0 a 0. Estava previsto, então, um terceiro jogo de novo no Estádio Olímpico. O Flamengo fez 1 a 0 logo no começo do jogo com o Nunes, aos 10 minutos. Após sofrer o gol do Nunes, o Grêmio foi para cima do Flamengo, uma pressão enorme, e aí começam as reclamações do time do Grêmio. Aos 35 do primeiro tempo, o atacante Tonho foi calçado por trás dentro da área. Era um lance revisável, era um lance em que o VAR poderia chamar o árbitro Oscar Scolfaro para analisar. Mas o grande problema, a grande reclamação é no segundo tempo, aos 10 minutos da etapa final, quando um lance muito confuso dentro da área, um bololô dentro da área, há duas reclamações que o VAR poderia contribuir, o VAR poderia ajudar. A primeira é que nesse bololô, no meio desse bololô, o Raul, goleiro do Flamengo, tirou a bola de dentro do gol. Fez uma defesa quando a bola já tinha passado a linha. Na sequência do lance, com a bola viva, ainda perto da linha do gol, numa outra finalização, o volante Andrade do Flamengo estica o braço e impede o gol. Seria pênalti. Era um lance revisável de VAR e se o árbitro olhasse no VAR, a chance dele não dar pênalti era muito pequena. Então, esses dois lances muito complicados, mas que se houvesse VAR, o VAR poderia ser acionado tanto para a possibilidade do gol, quanto para a marcação do pênalti, e caso o árbitro pudesse ver no monitor, se houvesse esse dispositivo, a tendência é acreditar que o árbitro voltaria atrás, porque o lance de mão do Andrade é bem claro, mas não tinha e acabou que o Flamengo foi campeão, ganhando por 1 a 0 a decisão de 82. Anos depois, já na década passada, em algumas entrevistas para programas de televisão, para livros, o Andrade admitiu que de fato colocou a mão na bola. Em alguns ele admitiu que colocou, em outros ele diz que foi com a mão, mas não sabe se foi mão, se foi cabeça, mas as imagens estão aí. Chegamos às duas primeiras posições do polêmico e explosivo VS Ranking de hoje e, curiosamente, as duas primeiras posições foram apitadas pelo mesmo árbitro. Se isso não quer dizer muita coisa, eu não sei o que quer, né? Primeiro, na segunda posição, a gente volta ao Campeonato Brasileiro de 1995, envolvendo Santos e Botafogo, jogo do Pacaembu. E esse jogo é uma ode à lambança, porque nós tivemos 3 lances capitais, 3 lances importantíssimos, em que o VAR seria chamado e, tendo o bom senso do árbitro, voltaria atrás. O primeiro deles é esse que tá aqui atrás. É o gol do Túlio impedido. Sobra pro Túlio, o Túlio tá em posição irregular, não tem nem muito o que falar. O VAR nem
nem chamaria o árbitro. O VAR da cabine indicaria, tá impedido, anula o gol. E depois temos mais lambanças. O gol do Santos marcado pelo Marcelo Passos, na origem da jogada, o lateral Marquinhos Capixaba leva a bola com a mão. É um lance revisável de VAR e se fosse observado no VAR, a tendência é imaginar que o árbitro voltaria atrás. E o Santos ainda marcou um gol legal com o Camanducaia, em que o trio de arbitragem anulou por causa de impedimento. Então é uma lambança incrível nesse jogo do Pacaembu, apitado por Márcio Rezende de Freitas. E o grande vencedor do VS Ranking de hoje, os 10 momentos mais importantes da história do Brasileirão que poderiam ser mudados pelo VAR, está o polêmico e famoso pênalti do Fábio Costa no Tinga no Brasileirão de 2005. Cara, não tem nem muito o que falar, é só você rodar a imagem e você vê. Ele, Márcio Rezende de Freitas, conseguiu não dar o pênalti e, em não dando o pênalti, ainda conseguiu expulsar o Tinga alegando simulação. Ou seja, são dois erros absurdos e que o VAR corrigiria. É importante a gente ser correto e colocar as coisas do jeito que foi. Nesse lance, se houvesse VAR, o Márcio Rezende seria chamado para olhar o pênalti. Olhar o cartão ele não poderia olhar, porque esse lance o Tinga foi expulso com o segundo amarelo. Segundo amarelo não é passível de revisão, só vermelho direto que pode ser analisado caso o VAR discorde. Mas o pênalti, o Márcio Rezende poderia ser chamado e, se observasse no monitor, acho que tá claro que ele voltaria atrás, porque foi de fato um pênalti claro do Fábio Costa. É o chamado pênalti IBO na delegacia mais próxima. E esse lance impactou diretamente no desfecho desse Campeonato Brasileiro por uma situação clara. Esse jogo foi na 40ª de 42 rodadas, ou seja, reta final do campeonato. O Corinthians tinha 3 pontos a mais do que o Inter. Se o Inter tivesse vencido esse jogo, igualaria o Corinthians no número de pontos. Precisaria passar o Corinthians no saldo de gols, que se o Inter tivesse vencido por um gol de diferença, o saldo cairia para 3. Ou seja, o cenário seria Inter e Corinthians com o mesmo número de pontos, Corinthians levando vantagem no número de vitórias, e aí o Inter teria 2 rodadas para descontar 3 gols de saldo. Acabou que não foi nada disso que aconteceu. Na rodada seguinte, os dois venceram, mas o Corinthians ganhou por 1 gol a mais, aumentou ainda o saldo, e na última rodada, o Corinthians perdeu para o Goiás, o Inter perdeu para o Curitiba. Na última rodada, o Inter precisava tirar 7 gols de saldo de diferença, então ficou muito complicado. O Corinthians acabou sendo campeão, mas esse pênalti aí, ele foi preponderante para o destino do campeonato. A gente tem que lembrar que esse é o Brasileiro de 2005, o brasileiro da máfia do apito, que teve vários jogos refeitos por conta do árbitro Edilson Pereira de Carvalho, pego num esquema de manipulação de resultados. Inclusive, isso é uma das reclamações da torcida e do Internacional, porque o Corinthians teve jogos refeitos e isso contribuiu para o Corinthians ultrapassar o Internacional na tabela. É isso aí, gente. Fechamos esse explosivo VS Ranking. Antes de terminar, eu tenho algumas explicações para dar, porque com certeza esse é um assunto muito polêmico. Primeiro, eu procurei colocar lances polêmicos que a gente tem imagens. Então, campeonatos lá do começo, dos anos 60, dos anos 70, você tem alguns lances polêmicos, mas a gente não tem imagem para ilustrar. Segunda questão, em lances envolvendo campeonatos de pontos corridos, tem vários na lista, eu coloquei situações que foram muito importantes para momento, para virada do campeonato, porque pontos corridos não é igual o campeonato de mata-mata, que você tem uma final e o erro fica muito mais claro. Eu dei uma analisada em todo o contexto e expliquei aí. E o terceiro ponto é que alguns lances em que há uma clara dúvida, eu não coloquei, porque aí acho que o VAR talvez não conseguisse alterar nada. Um exemplo claro é o pênalti do Gil no Ronaldo, naquele Corinthians e Cruzeiro de 2010. É um lance que divide opiniões. Eu não coloquei lances como esse porque a gente não tem convicção que o árbitro fosse mudar de ideia. Esse pênalti do Gil no Ronaldo, eu, por exemplo, acho que não foi pênalti, mas tem muita gente que acha que foi. Já fizemos um programa, um Jogando em Casa, em que 3 pessoas achavam que foi e 3 pessoas achavam que não foi. Então lances assim eu não coloquei, justamente porque não tem muitos indícios de que quem apitou fosse voltar atrás. Fazendo essas 3 observações aí importantes pra galera que tá dando moral aqui no VS Ranking. E aí, quero te ouvir. Esqueci de algum? Com certeza eu vou esquecer. Deixa aqui embaixo nos comentários. Deixa o seu like aí se você gostou. Se você não gostou, vai na democracia. Pode dar o dislike também. Se inscreve no canal do Esporte Interativo, o sininho das notificações. Rapaz, que VS Ranking explosivo, hein? Que complicação. Semana que vem eu volto.